Um leão foi criado no meio das ovelhas e passou a acreditar: eu sou uma ovelha. Sentia medo dos cães e vivia fugindo dos perigos ao redor. Você conhece essa história? Ela é antiga, conhecida e profundamente espiritual. Por muito tempo, nos identificamos como homens ou mulheres, como algo limitado a uma forma física. Aceitamos completamente a ideia: eu sou este corpo. Mas a verdade é que você não é o corpo. Devido à longa convivência com o corpo físico, acabamos esquecendo quem realmente somos. O tempo todo nos percebemos apenas como uma forma material. Esse conceito foi profundamente gravado em nós. E isso não é culpa sua. Desde a infância até hoje, vivemos associados ao corpo de maneira contínua. Milhares de crenças, ideias e condicionamentos foram sendo implantados em nossa mente. Passamos a viver dentro desse círculo de conceitos. E, por isso, nos sentimos limitados. Assim como o leão entre as ovelhas. Esquecemos nossa verdadeira identidade. Quebre esse círculo. É necessário dissolver todos esses conceitos. Libertar-se das complicações e das ilusões acumuladas. A ciência espiritual ensina: o caminho é a meditação. É como um fogo encoberto por cinzas. Por meio da meditação, você remove as cinzas, desfaz os condicionamentos, abandona os conceitos baseados apenas no corpo. Esse é o verdadeiro propósito da espiritualidade. Não é difícil. Não é impossível. Você é capaz. Basta dedicar um pouco do seu tempo. Não há custo algum. É um processo gratuito. É o seu próprio conhecimento. O saber de quem escuta. Você possui um poder imenso. Você não está separado de Deus, de Brahman, do Atman, do Paramatma. A separação foi apenas uma pausa, um esquecimento temporário. É preciso envolvimento. É preciso decisão interior. Diga a si mesmo: eu quero me conhecer. Quem sou eu, de verdade? Se eu não sou o corpo, então quem sou eu? Essa pergunta não se responde fora. Ela só pode ser resolvida dentro de você. O autoquestionamento revela que não temos consciência da nossa verdadeira identidade. A pergunta "quem sou eu?" aponta para algo essencial. O próprio observador é a verdade suprema. Você apenas esqueceu quem é. Este corpo já foi criança. Tornou-se jovem. E, com o tempo, se tornará velho. Mas essa mudança é a sua realidade? Quem é que vai e quem é que vem? Quem nasce e quem morre? Todas essas ideias dizem respeito apenas ao corpo. E, como você já sabe, você não é o corpo. Não há um eu pessoal separado. Sua presença está em toda parte. Não existe você, não existe eu. Há apenas o todo, como o céu, sem limites. Se essa verdade ainda não é aceita, é porque a mente está presa a inúmeros pensamentos e ilusões. Ao se identificar com esse pequeno eu, você se torna cego para o seu poder inato. O remédio para isso é simples, como já foi dito: a meditação. A meditação é o antivírus da ilusão. Ela dissolve a confusão, desfaz os condicionamentos e elimina os conceitos ilusórios. Para dissolver todas as ideias falsas, é preciso entregar-se à meditação. Ela é a única fonte. Não há outra. Se você visitar milhares de mestres, se viajar para qualquer lugar,
se até submeter o corpo a sacrifícios extremos, nada de essencial acontecerá. Tudo isso são apenas alívios temporários. A verdadeira questão só pode ser resolvida dentro de você. Por meio da meditação, você começa a perceber a presença do meditador invisível em si. A consciência de que você é a verdade suprema. É preciso dar tempo a esse processo. Não apenas lendo livros, nem apenas ouvindo outras pessoas. Aprenda a escutar a própria voz. A voz interior. Isso se revela quando estamos calmos e silenciosos, centrados e atentos. Sem meditação, não há base. A meditação é o fundamento. Ela é a única fonte pela qual todos os conceitos se dissolvem, direta ou indiretamente. Nos identificamos com a forma do corpo. E dessa identificação nasce o apego. Desse apego surge o eu egoico. Esse eu precisa ser dissolvido. Não para desaparecer, mas para dar lugar a um eu humilde, silencioso, não egoísta. Existe um princípio mais profundo. O eu altruísta. O eu verdadeiro. A verdade suprema que você é. Apenas o eu impessoal. Abnegado. No primeiro estágio, a identificação com o corpo precisa se desfazer, de forma natural e espontânea. No início, haverá resistência. A mente, o ego, o intelecto. Muitos conceitos se rebelam. Nisargadatta Mahara oferece um excelente exemplo sobre isso. Imagine que você seja o dono de um prédio, com muitos inquilinos ocupando os quartos e apartamentos, e decida retomar a posse do imóvel. Quando começa a pedir que eles saiam, os inquilinos reagem mal. Afinal, vivem ali há muitos anos, e acreditam que aquele lugar lhes pertence. Se, de repente, você diz: "Quero toda a posse de volta", eles resistem, protestam, se revoltam. O mesmo acontece dentro de você. Desde a infância, inúmeros conceitos se instalaram na mente. Quando, por meio da meditação, esses elementos nocivos ou condicionamentos antigos começam a deixar o corpo-mente, eles se rebelam. Por isso, certas experiências podem surgir. Não têm importância espiritual em si. São apenas parte de um processo de limpeza. Isso costuma acontecer no início. Não lute contra os pensamentos. Não lute contra a mente. A mente é apenas um fluxo contínuo de pensamentos. Muitos pensamentos surgem e passam o tempo todo. Você é aquele que observa. Você percebe todos os pensamentos. Os que forem úteis, você pode acolher. Os que não servem, simplesmente deixe passar. Ignore-os, sem reagir a cada um deles. O movimento dos pensamentos é da natureza da mente e do corpo. Mas o ponto onde todos os pensamentos cessam, ali está você. Esse é o estado além do pensamento. O estado do silêncio. Quem testemunha os pensamentos internos não precisa se identificar com eles. Reconheça-os, mas não seja levado por seu fluxo. Você percebe as lutas internas, os conflitos entre ideias e conceitos. Todas essas batalhas aparecem na sua presença. Por isso, não combata os conceitos. Nem tente dominar a mente. Por que torturar o corpo? Para conhecer aquilo que já está em você, aquilo que você busca, já habita o seu interior. Quando há silêncio, a violência interior se dissolve. O que resta fazer? Deixe os pensamentos irem e virem. Pensamentos agradáveis surgem.
Pensamentos difíceis também surgem. Eles são como nuvens no céu. Aparecem, passam e desaparecem. Você está ali, apenas ali, presente, consciente. Quando você se aproxima muito da verdade, a mente e o ego começam a atacar por trás, tentando desviá-lo, distraí-lo do real. Permaneça atento. Seja firme consigo mesmo. Você reconhece a verdade. Mente, ego e intelecto só existem na sua presença. É a sua presença invisível, espontânea, que lhes dá energia. Não se torne vítima disso. Você não é mais escravo da mente. Mente, ego e intelecto não são seus mestres. Você é o mestre deles. Você pode direcioná-los. Pensamentos agradáveis e pensamentos difíceis surgem. Essa é a natureza deles. Alguns pensamentos podem ser acolhidos. Outros devem ser deixados de lado. A escolha é sua. Você governa os pensamentos. Não se identifique com ideias egoístas ou ilusórias. Até agora, a mente ditava ordens. Faça isso, faça aquilo. Agora, é você quem orienta a mente. Mente, ego e intelecto são apenas instrumentos funcionais. Eles não são inimigos. Cumpriram um papel. Quando a convicção profunda, os pensamentos se aquietam. Nenhum único pensamento permanece. A mente continua existindo. O ego e o intelecto também. Mas apenas como ferramentas. Não como autoridades. O problema nunca foi a existência deles, mas a importância excessiva que lhes demos. Para retirar esse poder, basta permanecer como testemunha. O primeiro passo é dissolver o apego ao corpo por meio do conhecimento espiritual. Portanto, cesse a identificação. É um fato evidente. Você não é o corpo. O corpo não é sua identidade. Tentamos extrair felicidade a partir da ignorância sobre quem somos. Enquanto o falso conhecimento do corpo não se dissolve, a verdadeira identidade não pode ser reconhecida. A identificação correta é essencial. Por meio da meditação, você se reconhece em seu sentido real. No corpo humano, compreenda com clareza. Não sou o corpo. Nunca fui o corpo. Não continuarei sendo o corpo. Eu sou sem forma, sem atributos, além do nascimento e da morte, além de ir e vir. A meditação não é o corpo. Ela é o caminho para transcender o corpo. Não há ninguém separado ali. A presença individual se funde com a presença total. É um fato. Você não é o corpo em hipótese alguma. Você não tem forma. Você é onipresente. Em todos os lugares. Sua presença existe. Assim como o céu, assim como o espaço. Em essência, sua presença é a verdade suprema. Portanto, o conhecimento baseado no corpo precisa ser completamente dissolvido, pois sua identidade real, espontânea, invisível, anônima, sem rótulos, está em toda parte. Agora é necessário absorver tudo que foi ouvido até aqui. É um conhecimento simples, direto. O que se exige é coragem para aceitar a realidade. Isso é o mais importante. Seja firme. Tenha coragem. A meditação e o conhecimento espiritual despertam a coragem de viver com leveza.
Eles permitem transcender a dor e a chamada vida miserável, se é que ela realmente existe. A meditação é essencial, porque dela nasce a convicção. Quando a convicção se estabelece, nenhum livro é mais necessário. Nenhuma tentação permanece. Porque você reconhece. Você é a verdade suprema. Uso muitas palavras apenas para chamar sua atenção para um ponto simples. O ouvinte invisível dentro de você é a verdade suprema. Isso pode soar como teoria, mas precisa tornar-se experiência direta. Não é algo intelectual. Por isso, para que a convicção surja, é preciso entregar-se à meditação, com seriedade e constância. Essa é a verdade última. A verdade suprema não está separada de você. Por isso, brincar com palavras espirituais ou acumular conhecimento literal não tem sentido. Discussões vazias sobre espiritualidade também não levam a lugar algum. Em vez de repetir termos como Mestre, Deus, Verdade Suprema, Maya, Brahman ou explicações conceituais, volte-se para dentro e convença o ouvinte silencioso em você. Eu sou Brahman. Tenha convicção. Aceite o fato. Aceite a realidade. Dentro de você. Sempre dentro de você. A espiritualidade prática é o essencial. Esse conhecimento, essa verdade, precisa tornar-se a sua própria vida interior. Depois de tantos livros lidos, é hora de assimilar o conhecimento. Conhecimento não é acúmulo de ideias. Conhecimento é realidade viva. A sua realidade. A realidade do observador. E o falso eu precisa se dissolver. Qualquer entendimento espiritual que você tenha, aplique-o, incorpore-o, viva-o. Não apenas em teoria. Seja prático. Tudo o que você busca já está aberto dentro de você. Você é o mestre dos mestres. Mas continua ignorando isso, desvalorizando-se, sem reconhecer a própria grandeza. Você possui um poder imenso. Pode superar qualquer dificuldade. Mas, ao se negligenciar, fica esperando que um milagre externo aconteça. Volte-se para dentro. Aprofunde-se cada vez mais no seu interior. Então, naturalmente, o mundo perde a importância. Você precisa reconhecer isso de forma direta e real. Eu não sou o corpo, e o corpo não é a minha identidade. Você não é obrigado a ir a lugar algum, nem a buscar bênçãos de ninguém. Você é a verdade última. Fora do seu próprio ser, não há nada a alcançar. Não dependa de ninguém. Você é completo e autônomo. Pode voar com suas próprias asas. Na verdade, nem asas são necessárias. Você é como um pássaro livre. Tenha coragem. A espiritualidade fortalece a coragem interior. Enquanto houver apego ao corpo, certos problemas podem surgir. Situações desconfortáveis podem aparecer. Mas, com coragem e clareza, tudo se resolve de maneira natural. A coragem nasce da espiritualidade. Quando você se reconhece em seu sentido verdadeiro, ganha força para viver a vida familiar, a rotina diária, as relações humanas. Não negligencie suas responsabilidades. Espiritualidade não é fuga, não é prisão, nem bloqueio dos deveres humanos. Cumpra seus deveres. Se você tem responsabilidades com a família, cuide delas.
Se alguém apenas diz sou Brahman, quem colocará o alimento na mesa? Este é um corpo humano. Portanto, viva como um ser humano, não de forma desumana. Tenha amor, cuidado e presença com seus familiares. Assuma todas as responsabilidades que lhe cabem. Cuide da sua saúde. Seja prático. Não se torne negligente ou apático. Em nome da espiritualidade. Espiritualidade não é desculpa para a preguiça. Honre seus deveres e compromissos. Ao mesmo tempo, mantenha a identificação correta. Eu não sou o corpo. Você trabalha, cumpre obrigações, assume responsabilidades. Mas, internamente, a convicção deve estar firme, até que essa convicção se estabeleça, até que você permaneça intocado pelo mundo e pelo conhecimento baseado no corpo. É necessário disciplina na meditação. Compreender apenas no plano intelectual não é suficiente. Tudo o que você busca já está dentro de você. Insisto, para que essa convicção surja de forma espontânea, em relação ao seu verdadeiro ser, é preciso meditar. E meditar não é apenas sentar em silêncio. É envolvimento total. Essa é a conclusão. Reconheça o ouvinte silencioso dentro de você. Ele é a verdade suprema. A chave mestra é a meditação, sustentada pela convicção profunda. Eu não sou o corpo.